boas-vindas para o Bispo Robinho. Quero também dar boas-vindas aqui para quem veio a primeira vez nos visitar. Seja muito bem-vindo aqui à casa do Pai. Em nome de Jesus, você está em casa, tá? Que você possa sair aí cheio da presença do Espírito Santo de Deus e volte mais vezes em nome de Jesus. Quero aqui chamar o Bispo Rodrigo e quero chamar o Bispo Robinho, os bispos. Para quem não sabe, foi o Bispo Robinho que ungiu, né, o Bispo Rodrigo, e é um amigo íntimo, um amigo mais chegado que um irmão, né? E ele hoje vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor, igreja. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nesse momento, eu não tenho como falar, né? Porque ele é meu professor. Amém. Mas aprende com os mais experientes. A própria palavra fala isso. Então hoje eu quero me assentar e aprender. Glória a Deus. Quero me alimentar da palavra que vai vir fresquinha do céu ao teu favor. Neste momento eu agradeço o Bispo Robinho. Veio de longe, chegou um pouquinho, hora do horário por causa do trânsito, mas estamos aí para cultuar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Damos graças a Deus por essa noite, mais do que especial, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. É um prazer muito grande estar entre amigos, entre irmãos. Deus, Ele tem os seus caminhos, os seus meios de trabalhar, né? E eu costumo dizer que Deus, Ele tem a habilidade, o poder e a força de mudar a nossa vida de uma hora para outra. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Amém. Eu hoje fiz um velório aqui no cemitério de São Pedro, conhecido como Vila Alpina, e de um senhor de 87 anos que faleceu ontem. Ele durante 10 anos rompeu com a hemodiálise e chegou uma hora que o físico dele já não aguentava mais. O senhor Geraldo, ele não era crente, e há 15 dias atrás a filha dele, que é membro lá da nossa igreja, solicitou uma visita no hospital que ele estava, ali na região da Bela Vista, e eu fui lá correndo de manhã, aquela rotina louca da gente, e eu conversei um pouquinho com ele, e Jesus nos deu uma estratégia. Ele gostava muito de cantar em karaokê, né? E eu disse assim para ele: que música que o senhor gostava de cantar? Ele falou: eu sou apaixonado por aquela música chamada La Barca, que já muitos atores aí, cantores gravaram, né? E eu terminei a minha visita cantando essa música com ele. E ele começou a chorar. Eu falei assim: seu Geraldo, o senhor crê que Jesus, Ele é o teu único e suficiente Salvador? O senhor crê que Jesus está aqui com você, cuidando do senhor? O senhor crê que foi Jesus que te sustentou durante esses 10 anos? Eu falei: o senhor tem noção? O senhor começou a fazer hemodiálise com 77 anos de idade, e hoje o senhor tem 87, e o senhor ainda tem força para vencer uma hemodiálise todos os dias. Eu falei: o senhor tem noção disso? E ele começou a chorar, e ele diz assim: eu creio que Ele é o meu Salvador. Isso foi há uns 10 dias atrás, mais ou menos. E ontem ele dormiu no Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na última hora Jesus chegou na vida dele. Parecia que não, mas Jesus já tinha um encontro. Aleluia. Então nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Aleluia. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Estamos num tema, é o primeiro dia da campanha? Segundo dia? Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, livro
que fora escrito em dias difíceis para João, mas com uma maestria brilhante e uma revelação muito profunda da parte de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz o texto: a sexta carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, ninguém fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Glória a Deus. Queridos, olhe para cá. O evangelista João, que depois se tornou apóstolo, chamado para ser discípulo de Jesus, ele era o discípulo que sempre estava mais próximo de Jesus. Ele era o discípulo que Jesus confiou algumas oportunidades. Por exemplo, na última ceia, quando Jesus ele notifica aos discípulos que um daqueles que ali com ele estavam sentados o trairia, e João ele vai perguntar a Jesus: mestre, rabi, porventura seria eu? E Jesus vai dizer a João quem exatamente o trairia. João ele tinha um quê mais íntimo com Jesus, porque João, quando você vai ler o Evangelho de Jesus Cristo, que o próprio João também escreve, você vai perceber que ele enxerga Jesus de uma forma mais próxima. Ele fala de Jesus com muito mais apego, com muito mais carinho, com muito mais cuidado. Diferente, por exemplo, de Mateus, que se chamava Levi, mas não podia ter o seu nome revelado porque ele era um cobrador de impostos. E quando Jesus vai pagar o tributo, Jesus chama Mateus pelo nome original, Levi. Ele fica em choque, ele larga tudo que ele estava fazendo e ele passa a seguir Jesus. Mas Mateus foi um homem que presenciou muitos milagres. E Mateus, por sua vez, por estar andando com Jesus naquele período, ele falava somente o básico. Ele contava os milagres. Se você prestar atenção e ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que ali ele relata muitos milagres que Jesus fez. Quando você chega, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que não andou com Jesus e nem conheceu Jesus, porque Marcos foi discípulo do apóstolo Paulo, Marcos, ele vai escrever o Evangelho aos romanos. E para você pregar aos romanos naquele período, você tinha que falar das obras que Jesus tinha feito, para que eles fossem impactados. Então Mateus e Marcos vai falar muito de milagre. Quando você chega em Lucas, você vai perceber que Lucas, ele se torna um pesquisador das histórias de Jesus. Por sua vez, Lucas, sendo médico, ele sempre gostou de estudar muito. Então ele não encontrou dificuldade de também estudar sobre Jesus. Como é que Lucas se interessa por Jesus? Lucas, ele tinha no seu consultório, podemos dizer assim, alguns pacientes que esporadicamente passavam por lá.
para literalmente cuidar das suas doenças, das suas feridas e etc e tal. Mas quando Lucas percebeu que essa frequência de pacientes estava diminuindo, ele foi procurar saber o que é que estava acontecendo. E aí foram dizer para ele: tem um tal de Jesus de Nazaré que está operando muitos milagres aqui. Só que Lucas não largou o seu ofício. Ele vai largar o seu ofício muitos anos depois, inclusive já depois da morte de Jesus, quando Lucas encontra com Paulo e tem uma revelação acerca de quem era Cristo. E dali para frente ele vai escrever o Evangelho de Lucas. Então Lucas, por exemplo, nas histórias que Jesus cumpriu aqui na terra, Lucas vai ser muito detalhista nas histórias. Quando chegamos em João, por exemplo, vamos ver que João, ele era objetivo, mas ele sempre falava algo especial acerca de Jesus. Ele sempre falava de um toque mais carinhoso de Jesus do que os outros que escreveram o seu Evangelho. Pois bem, é este João que Jesus vai escolher para viver uma coisa extraordinária. João, por amor ao Evangelho, já no final da sua carreira, da sua vida, João ele é preso por causa do Evangelho. Só que ele não vai para uma prisão comum, como Atos dos Apóstolos capítulo 12, foi levado Pedro para aquela prisão e foi aguardado por 4 quaternos de guarda. João, por sua vez, também não vai ficar preso, por exemplo, como o apóstolo Paulo, cumpriu uma prisão domiciliar e ficou preso 2 anos dentro da sua mesma casa. João, ele vai para uma ilha chamada Patmos, e esta ilha, do outro lado do mar, do outro lado do oceano, era o típico lugar que quem fosse para lá, de lá não saía mais. João dos apóstolos é aquele que não vai passar por nenhuma morte de martírio. João, ele morre de morte natural, de a sua própria velhice. Mas quando ele vai para Patmos, ele vai passar por sofrimentos, porque ele é preso, e ele é preso como se fosse um delinquente, como se ele fosse um bandido. Ali, Deus vai fazer com que João, no seu tempo de aprisionamento, passe pelas maiores experiências que um homem de Deus poderia passar. Dentre tantos homens da Bíblia Sagrada, como Elias, como Eliseu, por sua unção, que era uma porção dobrada do profeta Elias, a Bíblia vai dizer que mesmo depois da morte de Eliseu, o soldado cai morto na cova que Eliseu havia sido morto, e ali quando o soldado cai na cova, era tanta unção na vida de Eliseu, que aquele soldado que caiu na cova que Eliseu já tinha sido sepultado há tempos, ele ressuscita, tamanha unção que estava sobre a vida de Eliseu. O próprio Elias, a Bíblia vai dizer que ele não vê a morte, que ele é levado aos céus em um redemoinho. Nós vamos ver Enoque, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Perceba que a Bíblia Sagrada, ela nos dá muitas referências de homens que tiveram muita intimidade com Deus. O próprio apóstolo Paulo vai escrever dele mesmo dizendo: conheci um homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas ele foi levado ao terceiro céu. E quando chegou lá, foram vistas coisas inefáveis, ao qual eu não posso vos dizer. E para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás, que por 3 vezes me esbofeteou. E eu, por sua vez, roguei a Deus todas essas vezes. E Deus disse assim para mim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então perceba que Deus, ele sempre teve os seus íntimos, aqueles que sempre foram muito próximos de viver algo extraordinário de Deus. Mas quando chegamos em João, nós vamos ver que João, ele vai relatar o grande finale, aquilo que é o encerramento da igreja na terra. João, ele vai ver todas as coisas que Deus já nos preparou no céu. Isso é para um privilegiado, porque quando João é arrebatado, ele é arrebatado lá na ilha de Patmos. Perceba que em meio a um sofrimento, em meio a um caos, em meio a um julgamento, Deus, ele preserva a vida de João e faz João ter a maior experiência da sua vida. Primeira revelação para a tua vida que está nesta campanha: o sofrimento não pode ser impedimento de você viver as coisas extraordinárias. Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas
muitas vezes vem o dia da angústia, vem o dia da adversidade, vem o dia do sofrimento, a gente levanta a bandeira branca, já quer desistir de tudo, já quer abandonar a Bíblia, já quer abandonar o ministério, já não vem mais para a igreja com a mesma frequência, só porque as coisas não estão dando certo. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Em tempos de sofrimento, também é tempo de você viver algo extraordinário. Em tempo que as coisas parecem que não estão dando certo na nossa vida, é tempo de nós vivermos o extraordinário de Deus. Abre parênteses, lembra de Daniel? Daniel é levado cativo para a Babilônia, e ele vai ficar muitos anos na Babilônia, e dentro da Babilônia, a Bíblia diz que o Espírito excelente estava sobre a vida de Daniel, e lá dentro da Babilônia, Daniel vai se tornar um dos 3 príncipes que a Babilônia já teve. Lá dentro da Babilônia, Daniel ele vai ser o profeta que vai profetizar dentro do palácio da Babilônia. Perceba que os dias eram de cativeiro, mas Daniel nunca deixou de profetizar ali dentro, porque Daniel entendeu: ainda que eu esteja preso aqui, eu vou glorificar o nome de Deus. Ainda que eu esteja em uma condição precária, eu vou divulgar o nome do meu Senhor. Glória a Deus! Virada para Jerusalém, e por 3 vezes ao dia Daniel orava sem cessar. Foi levado para a cova dos leões, mas Deus entrou junto com ele naquela cova para dar o livramento. E entenda uma coisa: dias difíceis, dias também de experimentar livramento de Deus. Dia de adversidade, dia de experimentar livramento de Deus. Esse é João, que é aprisionado numa ilha chamada Pátmos. Que o histórico dessa ilha é um histórico que quem vai para lá morre lá e não sai de lá. Só que João agora vai receber uma experiência de Deus, e Deus vai arrebatar João por algumas vezes, e vai dar a João uma experiência incrível. Ele não só vai ver o céu em que vamos morar, mas ele vai ver tudo o que vai acontecer. Quanto a isso, Deus também traz a João uma missão: escrever 7 cartas às 7 igrejas conhecidas como as 7 igrejas da Ásia. Entre elas, a igreja de Filadélfia, relatada no seu capítulo 3, a partir do verso 7. A igreja de Filadélfia, que ficava numa região extremamente dificultosa, uma região que havia muitos tremores de terra, então pouquíssimas pessoas moravam na região da Filadélfia. Moravam pouquíssimas pessoas, porque a maioria delas se deslocavam das suas casas, ia para os cultos e depois voltavam para suas casas, com medo de morar próximo à igreja e sofrer alguma coisa relacionada ao tremor de terra. Pois bem, mediante a isso, era uma igreja que não tinha tantos recursos financeiros. Não era uma igreja rica, por exemplo, como a igreja de Esmirna. Não era uma igreja rica, por exemplo, como a igreja de Laodiceia. Mas era uma igreja que vivia com a provisão de Deus. Mas era uma igreja fiel a Deus. Era uma igreja, aleluia, que era valente naquilo que Deus determinava para aquela igreja. Então Deus começa a designar João a escrever as cartas a essa igreja. Interessante que a carta lida para a igreja, mas ela é escrita ao pastor daquela igreja, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Diz aquele que é santo e verdadeiro. Se você ler acerca das 7 cartas que João escreve, Deus ele se apresenta, cada uma delas de uma forma. Na carta a Filadélfia, Deus ele se apresenta como santo e como verdadeiro. O que é que ele estava dizendo para aquela igreja? Ele estava dizendo para aquela igreja que aquela igreja estava debaixo da santidade de Deus e estava debaixo da verdade de Deus. Quanto a isso, a igreja ela foi sustentada por essa santidade e por essa verdade. E quanto a isso também, a Bíblia vai dizer que mesmo em dias difíceis, tendo pouca força, essa igreja não negou o nome do Senhor. Essa igreja resistiu os dias de
adversidade e não, aleluia, abriu mão de ser paciente. A palavra que eles tinham e que já havia sido liberada sobre aquela igreja, até que vem a recompensa. Entenda uma coisa: esse sofrimento teu, mas essa fidelidade tua em vir congregar, em ser fiel à igreja que você congrega, em ser fiel ao Deus que você serve, vai te gerar benefício daqui a pouco. Vai te gerar resultado bom daqui a pouco. Sabe que às vezes o inimigo da nossa alma vem soprar nos nossos ouvidos que o esforço que você faz muitas vezes de sair da sua casa, tendo chegado de um dia cansativo de trabalho, às vezes mal deu para jantar, às vezes mal deu para tomar um banho para vir para a igreja, e só depois que você chegar em casa que você vai fazer isso. Mas você enfrenta as barreiras, você ultrapassa os obstáculos, e aqui está você numa quinta-feira ouvindo uma mensagem de Deus. Você pisou na tua carne, você tinha tudo para ficar na tua casa e descansar e vir só para o culto do domingo com o corpo mais descansado, mas aqui está você esta noite, e Deus está dizendo por esta palavra: haverá recompensa para a tua vida. Isso não é uma troca, mas quando falamos da justiça de Deus, precisamos entender que tudo que você semeia no reino, o reino também te recompensa. Aleluia! Exaltado para todos sempre seja o nosso Deus. A tua vida aqui hoje não é em vão, a tua chegada nesta casa não é em vão. Deus me dá autoridade sobre esse altar para liberar esta palavra na tua vida. Haverá recompensa de Deus por esses dias para você. Deus vai chegar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu convívio social. Aonde há uma necessidade, ali haverá provisão de Deus. Aquele que é santo e verdadeiro, e ele se apresenta à igreja de Filadélfia dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa de relatório humano. Ele Graças a Deus. Aleluia. Deus não precisa de informantes acerca da tua vida. Obrigada, Ele Jesus. conhece tudo sobre você. Ele chega diante da igreja por meio dessa carta dizendo: eu conheço as tuas obras e sei que tendo pouca força, pouco recurso, poucas oportunidades, não negastes o meu nome. E ele diz mais: eu tenho a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quando eu olho para esse texto, eu preciso que a igreja entenda: são dois lados, são dois extremos. Ele fala de porta aberta, mas ele também fala de porta fechada. Preste atenção. Um dia Deus se apresenta a Noé e diz a Noé: Noé, construa uma arca. Senhor, mas o que é uma arca? Um barco muito grande. Para quê? Para que serve isso? Esse barco vai flutuar nas águas que eu vou mandar. Vou fazer chover. Mas Senhor, nunca choveu sobre a terra. Mas vai vir um dilúvio, Noé. E um dilúvio vai cair sobre a terra e você vai precisar de uma arca. Construa essa arca. Noé começa a construir uma arca. Um barco muito grande. E esse barco tinha os seus compartimentos. E Noé vai demorar 100 anos pregando sobre a salvação, porque a arca simbolizava a salvação. Noé está pregando, mas ninguém está dando ouvido. Por que ninguém dá ouvido? Porque eles olhavam para o céu e não chovia. Eles olhavam para as estrelas e não chovia. Olhavam para o tempo, mal ventava, então não ia chover. Os anos foram se passando e Noé trabalhando nessa obra. 100 anos depois, a arca está pronta. Noé, os animais, os seus filhos, as suas noras e a sua esposa vão entrar dentro da arca. Interessante é que quando você chega nessa leitura, a Bíblia vai dizer: o próprio Deus fechou por fora a porta da arca. Perceba, quando Deus fecha, ninguém mais abre. Por que é que Deus fechou essa porta e não Noé? Porque se fosse Noé, ele ia abrir. Se fosse Noé, ele ia deixar entrar. Se fosse Noé,
ele ia se compadecer do desespero das pessoas. Então entenda que para muita coisa na tua vida, as portas vão se fechar. Para que tipo de porta que vai se fechar? As portas da injustiça na tua vida. As portas que muitas vezes você já não suporta mais que ela fique aberta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem vidas que precisam, aleluia, encontrar a porta fechada para não ter mais acesso à tua vida. Nós muitas vezes abrimos nosso sentimento, abrimos a porta da nossa vida, e as pessoas vão entrando, e elas vão depositando lixo dentro da gente. E aí sabe o que acontece? Nos teus dias da adversidade, o que você vai apresentar para combater a adversidade? Lixo. Se você prestar atenção, a Bíblia vai falar de um homem por nome de Jairo. Jairo, ele tem a sua filha moribunda, quase morrendo. Quando ele sai da sua casa, ele vai cruzar e vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele se ajoelha e ele diz exatamente essa frase: rogo-te que venhas até a minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e para que ela viva. Jesus agora vai até a casa de Jairo. Quando ele está chegando próximo à casa de Jairo, Jesus vai parar, porque ele vai dizer: alguém me tocou. E aí os discípulos vão dizer: mas mestre, quem te tocou? A multidão te oprime, a multidão te aperta. E Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E aí a mulher, que veio se rastejando quase, ela toca na orla dos vestidos de Jesus e é curada daquele fluxo sanguíneo. Aquela mulher, ela sai dali curada, e Jesus agora continua rumo à casa de Jairo. Quando Jesus está chegando às portas da casa de Jairo, sai alguém de lá de dentro da casa de Jairo dizendo: Jairo, para de importunar o mestre, porque a tua filha está morta. Escute isso. Dentro da casa de Jairo, alguém anuncia a morte. Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Aleluia. Olhe para cá. Perceba que Jesus não dá mais argumento. Perceba que Jesus não dá outra oportunidade. O que Jesus dá para Jairo é uma única oportunidade: crê somente. Tem hora na sua vida que não vai ter outra opção a não ser crer. Tem hora na sua vida que as coisas vão estar tão difíceis que você vai tentar procurar saídas, e Jesus está dizendo: eu só quero que você creia. Só que quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que lá dentro tem um alvoroço. O que é que você entende por alvoroço? Confusão, falatório, disse-me-disse, muita gente falando. Só que está tendo um luto lá dentro. E mesmo no meio desse luto, a Bíblia diz que tem um alvoroço. Pergunta que não quer calar: para ter um alvoroço do lado de dentro, alguém entrou. Ninguém pulou a janela, entraram pela porta. Sabe o que significa isso? A casa de Jairo, que precisava de um milagre, estava cheia de alvoroço. Sabe por quê? A porta ficou aberta e todo mundo entrou. Perceba, 2 de Reis, capítulo 4, a Bíblia vai falar de uma mulher viúva que havia acabado de perder o seu marido. Ela foi até Eliseu e disse: Eliseu, os credores estão querendo levar os meus filhos como forma de pagamento da dívida que ficou. Eliseu disse assim para ela: me declara o que é que você tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu disse assim para ela: então você vá, peça vasos emprestados a todos os seus vizinhos, não poucos, coloca dentro da tua casa e feche a porta. Ou seja, ninguém precisa ver o que você está passando. É por isso que Deus, ele tem a chave de Davi, que quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Jesus está dizendo para algumas pessoas que são enviadas de Satanás para tirar a tua paz, para tirar o teu sono, para perturbar a tua alma, a porta vai começar a se fechar. Jesus está dizendo: já que você não tem coragem de pôr para fora, já que você não tem coragem de terminar, já que você não tem coragem de anular isso da tua vida, eu vou começar a fechar a porta. Tem gente que vai se afastar da tua vida, tem gente que vai se afastar da tua casa, porque Jesus está dizendo: sou eu mesmo que no mundo espiritual vou começar a fechar a porta. Tem gente, irmão, que só vem para tirar a tua paz. Tem gente que
só vem para tirar o teu sono, e aí você dorme mal, se alimenta mal, vive mal, por causa de péssimas notícias, de gente mal resolvida, que só quer vir para importunar a tua vida. Mas Jesus nessa noite está dizendo, para esses a porta vai estar fechada. É por isso que ele está dizendo. Porque quando ele fecha algumas portas, sabe por quê? Porque nós não estamos querendo fechar. É verdade. Senhor. Olha o que Deus disse para Samuel. Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado para que ele reine em Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé belemita, porque dentre os teus filhos me tem provido de um rei. Presta atenção. Saul reinou 40 anos em Israel, assim como Davi também depois. Você sabe quando Deus fala isso para Saul? Para Samuel falar para Saul? No segundo ano do reinado de Saul. Saul ainda reinou mais 38 anos. No seu segundo ano, Deus já estava saturado com ele. Posso te falar mais? Paz dos irmãos? Quando Deus entrega essa palavra para Samuel, Davi ainda nem vivo era. Sabe o que significa isso? Deus não prepara nada para a nossa vida da noite para o dia. A Bíblia diz que lá no Éden, o jardim que Deus plantou no Éden, tinha um rio. Desse rio saíam 4 braços. Um rio se chamava Pison, outro rio se chamava Giron, outro rio se chamava Eufrates e outro rio se chamava Tigre. Olha só, desses 4 rios, o Eufrates está secando. O Pison ninguém sabe onde fica mais. O rio Tigre, muito pouca água. E o rio Giron é o rio que Deus mandou o rei Ezequias transferir a água para dentro de Jerusalém, para que Senaqueribe do lado de fora não tivesse água quando ele veio cercar Jerusalém. Ezequias constrói um aqueduto para que a água passasse por debaixo de Jerusalém e formasse um reservatório lá na frente. Esse reservatório lá na frente chama-se, sabe como? Tanque de Siloé. Lembra de Jesus? Quando ele cura o cego e ele diz ao cego: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Preste atenção. As águas que aquele homem vai se lavar para ser curado são águas que saíram desde o Éden. Está dando para você entender? No dia que Deus fez esse rio, Deus disse: vai chegar um dia que vai ter um cego, que o meu filho vai curar e vai mandar ele se lavar nessas águas e ele vai ser curado. O que significa isso? Deus nunca prepara nada da noite para o dia. Glória a Deus! Tudo que Deus tem com a tua vida já está preparado. Tudo que Deus tem com a tua vida já está pronto. Para de ser ansioso, para de se preocupar. Ele já tem o caminho, ele já tem, aleluia, tudo aquilo que você precisa. É só uma questão de tempo, e esse tempo não é para ele fazer, esse tempo é para você viver. É por isso que ele te trouxe aqui para dizer: tem algumas coisas que eu preciso fechar na tua vida, mas tem outras que eu vou abrir para a tua vida. Sabe por quê? Tem coisa que precisa chegar, mas como Deus não gosta de colocar vinho novo em odre velho, Deus então fecha as portas para aquilo que é velho, para que você, aleluia, comece a viver algo novo da parte de Deus. Eu vim liberar algo
plano de Deus para a tua vida, tudo que não estava acontecendo e que precisa acontecer na tua vida, a partir de hoje as coisas vão começar a fluir. Eu estou falando nada de coisa forçada, eu estou falando de coisas que precisam fluir na tua vida. Quando eu falo de fluir, eu falo de coisas que vão acontecer naturalmente, sem você se desgastar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. Aleluia! Tudo aquilo que te acrescenta dor deixou de ser bênção. Então Deus, Ele quer, porque Deus, Ele faz assim, irmão. Não é a Bíblia que vai dizer que do trono de Deus sai um rio, e esse rio ele vai fluindo, e por onde ele passa, esse rio vai transformando vida. Por onde ele passa, esse rio vai convertendo vidas. Por quê? Porque o rio flui. Tudo que flui, irmão, vem na rota certa de Deus. O que não flui são impedimentos do adversário contra a tua vida. Já parou para pensar que muitas vezes você trava uma luta terrível, trava uma situação terrível, até Deus te dá vitória, porque nós temos um opositor. Tudo aquilo que Deus manda fluir na tua vida, o teu opositor sempre vai querer se apresentar. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus dá uma ordem, não há quem possa impedir. Não há quem possa se levantar contra. E essa ordem para a tua vida e para a minha vida, ela já foi dada esta noite. Ele coloca na minha vida e na tua vida uma chave de Davi aqui hoje. E quando ele abre, ninguém fecha. E que quando ele fecha, aleluia, ninguém abre também. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare para começar a viver coisas novas da parte de Deus para a tua vida. Guarda o que tens. Ele não está dizendo guarda o que eu vou te dar. Ele está dizendo guarda o que você já tem. Está dando para entender? Amém. Guarda o que tens, a tua coroa, para que ninguém te tome. Se ele está dizendo isso, é porque o que você tem, alguém vai tentar tirar. E esse dever não é dele, é seu. Ele está dizendo, guarda você o que você tem, para que ninguém te tome. Porque eles vão tentar tirar. Vão tentar tirar a tua esperança. Vão tentar mexer com a tua fé. Vão tentar mexer com o teu brilho. Vão tentar mexer com a tua convicção. Vão tentar trazer dúvida. Porque antes de Satanás te convencer, ele gera dúvida. Mas Jesus está dizendo para você hoje, guarda o que você tem. Está dando para entender? Ele já te deu. Ele não está falando de algo que ele vai te dar, ele está falando de algo que ele já te deu. Aleluia! Então não se preocupe, você já tem, eu já tenho, já é nosso. A função aqui é guardar. Você sabe por que Adão foi expulso do Éden? Não é porque Eva comeu do fruto, ou melhor dizendo, não é só por isso. É porque Deus tinha dado uma ordem para Adão. Sabe qual era a ordem para Adão? Guardar o jardim. Aí deixa eu te perguntar, aonde Adão estava guardando o jardim quando a serpente entrou lá dentro? Eita Deus! A serpente entrou, a serpente não nasceu lá dentro. Se a serpente entrou é porque quem tinha que guardar não? Está dando para entender? Glória a Deus! O jardim era de Adão, Deus falou, governa, põe nome em tudo, tudo é seu, mas guarda. Aleluia! E ele não guardou. Pior, a serpente não apareceu a primeira vez para Eva e logo ela comeu do fruto. Nós estamos falando de um período chamado eternidade. Isso pode ter durado milhares de anos. Onde é que Adão estava? Que todos os dias, ou dia sim, dia não, esporadicamente, não sei, Eva ia até a árvore que não podia. E lá ela se encontrava com a serpente. E o guardador, onde é que ele estava?
Profundo, Deus. Aleluia. Deus está dizendo, eu já te dei algo, Aleluia. então guarda. Glória a Deus. Porque eu poderia te dar uma infinidade de pessoas aqui que perderam aquilo que Deus deu. E Deus está nos dando a oportunidade de nessa noite entendermos que aquilo que temos precisar continuar guardado. Aleluia. Aquilo que Ele te deu e me deu precisa continuar guardado. Por quê? Porque se a igreja de Filadélfia guardou o que tinha, foi o que sustentou a igreja nos dias de fraqueza. Eita Deus. Sabe o que te sustenta nos dias maus? A unção que você carrega. Aleluia. Sabe o que te sustenta nos dias maus? Aquele culto que você veio e parecia que não tinha ninguém, Deus falou com a tua alma. É verdade. Sabe o que te sustenta no dia mau? Aquela madrugada que você desceu para oração e você não conseguiu orar, você só chorou. É, Senhor. Sabe o que te sustenta no dia mau? Aquele dia que você saiu correndo, apressado, e você foi falando com Deus no caminho, porque não deu tempo de dobrar o joelho em casa e orar. Guarda o que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Guarda essa essência que Deus te deu. Deus não está falando de ouro e prata aqui hoje. Deus está falando dele sustentar você e eu. Glória a Deus. Porque quando você chega, por exemplo, na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, Deus se apresenta dizendo assim: porque não é quente nem frio, antes fosse frio ou quente, mas por isso é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por quê? Porque próximo à igreja de Laodiceia tinha a cidade de Colosso e tinha a cidade de Eurápolis. De Colosso saía água fria, de Eurápolis saía água quente. Mas quando chegava em Laodiceia, a água estava morna. Sabe o que é isso? Tem dia você sai quente para vir para o culto. E aí no meio do caminho você cruza com alguém. E se alguém te desanima, ou você lê alguma coisa, isso te desanima. E quando você chega na igreja, você está morno. Eita Deus. E aí você não consegue mais glorificar. Você não consegue mais adorar. A palavra não falou com você. Deus não falou com você. E aí você começa a exigir que Deus use um profeta vindo, assim eu te digo. E aí a palavra já não serve mais. Sabe por quê? Porque estamos mortos. Eita Deus. Saí de casa quente. Cheguei na igreja, esfriei, e o esfriar misturou com o quente. Quando eu entro na igreja, eu estou morto. Eita glória. Jesus está dizendo: guarda o que você tem. Aleluia. A chave é minha, o guardar a coroa. Glória a Deus. Aleluia. O que você precisa que abra e o que você precisa que feche está na mão de Deus. Aleluia. Agora o que se precisa se guardar está na sua mão. Aleluia. Deu para entender? Ônus e bônus. Tem coisa que pertence a você, tem coisa que pertence a Deus. O guardar é nosso e o abrir e fechar é Ele. Saia daqui hoje sabendo que para muitas coisas na sua vida as portas estarão abertas, mas existem coisas que você vem vivendo que Deus precisa pôr um basta. E sabe quando Deus põe um basta? Quando você não tem coragem de pôr. É verdade, Jesus. Vou finalizar dando um exemplo no texto bíblico. No Salmo de número 3, Salmo de Davi, Davi vai narrar assim: como se tem multiplicado os meus inimigos, são muitos os meus adversários que se levantam contra mim. E muitos estão dizendo: não há salvação para ele em Deus. Levanta-te, ó Senhor. Sabe por que Davi está cantando esse salmo?
Davi está cantando esse salmo fugindo da casa dele, de Jerusalém, do palácio real. Sabe por que Davi está cantando esse salmo fugindo? Porque o seu filho, o filho que ele mais amou, por nome de Absalão, está chegando para matá-lo. Sabe por que Absalão quer matá-lo? Porque ele teve que expulsar Absalão de Jerusalém, porque Absalão matou o seu meio-irmão que havia abusado da sua irmã Tamar. Absalão veio algumas vezes a Jerusalém e pediu perdão do pai, porque naquele período, quando você matava alguém ou cometia algum delito por legítima defesa, você não podia ficar residindo no mesmo lugar, mas você tinha que ser enviado para uma cidade, chamada uma das cidades do refúgio. Tinham 6 cidades do refúgio, e tinha que se mandar para uma delas. Então Absalão vinha de ano em ano pedir o perdão do pai, e o pai com o coração duro dizia não. Ele queria que Davi quebrasse a lei de Moisés para que ele pudesse voltar a Jerusalém. Davi dizia, não posso quebrar a lei. Mas o Senhor é o rei, mas eu não posso. Chegou um dia na vida de Absalão que a ira entrou de uma forma tão grande no coração dele, que ele disse, agora eu não quero mais o perdão do meu pai. Agora eu quero a cabeça do meu pai. Agora eu quero a capa do meu pai. Agora eu quero a coroa do meu pai. Agora eu quero o trono do meu pai. E ainda vou montar na jumenta do meu pai. Ele queria tudo do pai. Davi está agoniado, porque Davi nesse período, a Bíblia diz que o período em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. É quando Davi cai com Betseba. Davi estava muito preocupado com os afazeres da casa e não do reino. E o filho veio forte, porque o filho tinha conquistado o exército, porque Davi tinha mandado matar Urias. Uma vez que o próprio rei manda matar um dos seus soldados, ele perde a confiança do exército. É por isso que Davi vai ficar só com os 37 valentes. Mas esses 37 valentes são os homens que Deus vai usar para devolver o trono para Davi. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, talvez um dos mais lindos da Bíblia, que ele vai dizer, cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Glória a Deus! Quando Davi apresenta a sua causa diante de Deus, Deus diz, agora você volta porque você está pronto. Aleluia! Quando Davi volta, Deus fala, vai ter uma guerra, teu filho vem aí. Davi reúne os seus homens e diz assim, nós vamos tomar o trono de volta, mas eu não quero que mate o meu filho. Só que se não matasse o filho sempre se levantaria contra o pai. E existia uma promessa sobre o trono de Israel que Deus havia dito, que não faltaria trono em Israel. Esse trono não poderia acabar. Não dependia de Davi, dependia de uma palavra de Deus. Sabe o que acontece? Dos 37 valentes, 36 juraram que não ia matar Absalão. E teve um por nome de Joabe que disse, se eu pegar eu vou matar. Porque se não matar, ele vai voltar para tomar o trono. Preste atenção. Tem coisas na sua vida que precisam morrer. Eita Deus! Existem coisas na sua vida que você não pode carregar mais. Existem sentimentos na tua vida que precisam ser aniquilados hoje. Glória a Deus! Existem traumas que você carrega que precisam ser mortos aqui hoje. Existe angústia, sentimento de derrota, de perda, que precisa acabar hoje. Aleluia, Senhor! Absalão nesse dia tinha os seus cabelos nas nádegas, e todos os dias ele fazia trança. Nesse dia apertado para a guerra, ele não fez trança. Montou na jumenta que não era dele e foi para a guerra. Chegando perto do acampamento de batalha, o seu cabelo fica preso num tronco de árvore e ele fica pendurado. Um dos homens de Davi diz assim, eu prometi ao teu pai que eu não te mataria, mas tem um que vai te matar. Esse é Joabe. Quando Joabe vem com uma lança, arremessa a lança e a lança transpassa Absalão. O homem que mais desejou o trono no lugar do pai está morto, mas o trono está de pé. Aleluia! Aquilo que Davi jamais teria condições de fazer, Deus usou alguém para fazer. Sabe o que Jesus está falando aqui? Tem
coisas que Ele vai ter que usar alguém, porque você não vai ter coragem de fazer. Tem coisas que Ele vai ter que usar alguém, porque você não vai ter habilidade para fazer. Mas não se preocupe, existem algumas pedras no caminho que Ele precisa tirar da tua vida. Existem algumas coisas e obstáculos que Deus vai tirar do teu caminho. Obrigada, Jesus. Deus está dizendo: chega, porque você está simplesmente só desviando de obstáculos e não está conseguindo progredir. Quem fica só desviando de obstáculos fica andando em zigue-zague e não avança, não evolui. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: dou um basta nesta situação. Digo para você nessa noite que hoje é noite de eu dar um basta. Quando você não pode, eu posso. Quando você não consegue, eu consigo. Aonde você não entra, eu entro. Aonde você não alcança, eu alcanço. Mas eu vou pôr um fim nessa causa. Eu vou pôr um fim nessa situação. E o meu nome, diz o Senhor, será glorificado. Aquieta a tua alma e o teu coração, porque aquele que conhece as tuas obras, Ele te viu nesta noite, e Ele te trouxe aqui para dizer: antes de findar essa campanha, você vai dar testemunho das obras que eu vou realizar na tua vida. Antes daquela cama da Arabassuri, antes de acabar essa campanha, muitos aqui darão testemunho da obra que Deus vai fazer lá dentro da tua casa, no meio da tua família. Tem porta que Deus vai abrir para o teu trabalho, tem honra chegando da parte de Deus para a tua vida, tem exaltação da parte de Deus chegando para a tua vida, e o Senhor está dizendo: se alegra na minha presença, porque eu vou trazer alegria para o teu arraial, eu vou trazer alegria para a tua casa, eu vou trazer alegria para o teu sentimento. Deus está arrancando feridas, Deus está arrancando mágoas, Deus está tirando desespero no nosso coração e está gerando alegria a partir de hoje. Creia nessa palavra. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Eu quero muito que você coloque as mãos no seu coração, um ato de fé. Querido e eterno Deus, a palavra não é minha, Jesus, ela é tua. Eu só abri a minha boca e foi o teu Espírito que falou por mim aqui. O Senhor falou de coração contrito aqui hoje. O Senhor falou de angústia, de tristeza. Cura, Senhor, a alma ferida. Cura o coração machucado. Tira o sentimento de derrota. Tira o sentimento de perda. Tira o sentimento de fracasso. Traga novidade de vida, Pai. Gere novidade de vida nesse coração. Senhor, a vitória vem do Senhor. A tua palavra diz que o homem prepara o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós cremos na manifestação do teu poder. Nós cremos no poder da tua palavra. E não abrimos mão de viver a tua palavra que foi ministrada em nós essa noite. Mas, Senhor, um pedido que eu te faço aqui: que o Senhor possa visitar os corações e gerar boas novas. Visita lares, famílias. Entra no trabalho de cada vida aqui e traga honra aos teus filhos, Pai. No nome de Jesus, nós não sairemos daqui entristecidos como talvez tenhamos entrado, mas sairemos daqui nos regozijando pelo poder da tua palavra, porque o Senhor é aquele que tem a chave de Davi na palma da tua mão, e que quando o Senhor abre, ninguém fecha. E nós sabemos que coisas estão sendo abertas aqui hoje. Que haja, Senhor, ó Deus amado, vitória no meio dos teus filhos. Para a glória e louvor do teu nome eu te peço e já te agradeço. Se você crê, diga amém, aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre termino dizendo isso. A palavra, uma vez que ela chega, ela jamais volta vazia. Tem culto que é só para um.
João capítulo 5, Jesus entrou dentro de um tanque chamado Betesda e disse ao homem: quer ser curado? E ele disse: não tem homem algum que me leve até o tanque enquanto a água é agitada. Jesus disse para ele: então levanta, tome a tua cama e anda. A Bíblia diz que havia muitos lá dentro daquele tanque, mas Jesus só curou um. Então tem culto que é só para um. É verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou numa cidade chamada Jericó. E lá em Jericó, Jesus fez uma obra na casa de um republicano chamado Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus ia saindo de Jericó, ele encontrou um cego por nome de Bartimeu, que lhe dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus faz uma obra na casa de Zaqueu e cura o cego em Jericó. Tem culto que é só para dois. Mas a Bíblia diz em Lucas 7 que uma mulher chamada viúva de Naim estava indo sepultar o seu único filho. Se ela já era viúva, ela já tinha perdido o marido. E uma multidão a acompanhava para sepultar o filho. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que uma multidão acompanhava Jesus, que tinha acabado de viver o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus está indo a destino de Naim com uma multidão, e a mulher está saindo de Naim com uma multidão. Jesus colocou a mão no caixão e disse assim para a mulher: não chores. Sabe o que é isso? É Jesus te confrontando. Quando você está indo sepultar, Jesus está dizendo: não chores. Como que eu não vou chorar se eu estou indo enterrar? Jesus dizendo: não chores. Jesus disse para ela: não chores, olhou para o caixão e disse assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele jovem se assentou no caixão e Jesus o entregou à sua mão. E as duas multidões se alegraram. Tem culto que é para todo mundo. Aleluia! Esse é um culto que Jesus está alcançando. Glória a Deus. Todo mundo. Glória a Deus! Ninguém sai daqui hoje sem levar a porção que Jesus entregou para nós. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Que presença! Aleluia! Quem recebeu e vai embora cheio da presença. Glória a Deus! Então vamos agradecer agora, né? Encerrar esse culto em nome de Jesus. Lembrando que você tem um encontro marcado sábado, às 19h30 aqui no culto das mulheres. Vamos agradecer ao Senhor, dar graças a Ele por essa palavra que vai ficar cravada na tábua do teu coração. Você vai ficar aí, ó, sendo alimentado, vai dormir, vai levantar e falar: meu Deus, que palavra foi aquela que o Senhor nos mandou. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos os visitantes, do bispo, em nome de Jesus, que ele mandou um abraço aí para a bispa também, para toda a família, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, por nos levar ao centro do Teu querer e da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por falar grandemente e fortemente aos nossos corações essa noite. Porque nós entramos de uma maneira, mas nós estamos saindo de outra. Cheios de Ti, cheios da Tua palavra, sabendo que nós recebemos a nossa vitória hoje, através da Tua santa palavra. Que o Senhor movimentou o Teu Espírito aqui entre nós. E nós vamos ser alimentados até o próximo culto. E coisas vão acontecer, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos embora na posse da nossa vitória. Vamos, Senhor, embora sabendo que o amanhã já está preparado, porque o Senhor é o dono do amanhã. E eu creio que boas novas teremos em nome de Jesus, porque Tu és fiel. Senhor, guarda o Teu povo, leva em paz para casa, guardando de todo acidente, de toda bala perdida, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Guarda, blinda a vida dos Teus filhos nessa noite, levando eles em paz, Pai, preparando, Senhor, Senhor, a bênção, a vitória do dia de amanhã, que amanhã eles tenham um dia abençoado, um dia de vitória, com força, vigor, que eles foram renovados hoje,
em nome de Jesus. Estendam as mãos em posição de receber. Que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos. E aqueles que creem, digam amém. Cumprimente seu irmão com a paz, Senhor, em nome de Jesus.